Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, capítulo 36, Na luta contra a morte. Anos a fio gastou o pastor na preparação da vacina contra a raiva. O grande sábio observava camponeses e citadinos vitimados pela hidrofobia e, aliando à perseverança o trabalho, venceu o flagelo, convertendo-se em benfeitor da humanidade. Edison lutou contra a velha iluminação a gás, a fim de expulsar efetivamente as sombras noturnas. Suou, esforçou-se, sofreu decepções e desenganos. Muita vez conheceu a iminência do sossobro de suas ideias. Contudo, terminou a batalha, conquistando a lâmpada incandescente, que transformou as cidades terrestres em paraísos de luz. A história das grandes missões de benemerência no mundo está repleta de sofrimentos e desilusões. Não raro, torturam-se os missionários, quando não se podem consumi-los pelo fogo. Onde, porém, a conquista evolutiva se torna mais difícil e dolorosa é justamente no setor da renovação íntima e espiritual. A vaidade humana fez da religião um terreno proibido, na qual toda expressão progressista se efetua ao preço de dobradas angústias. A ciência e a filosofia, sem dúvida, possuem os seus mártires. No entanto, em suas escolas há sempre lugar para os trabalhos de aperfeiçoamento e renovação. Seus benfeitores, na maioria das vezes, são objeto de críticas acerbas, que não passam quase sempre de ignomínias verbais e do ostracismo na classe a que pertencem, mas no campo religioso os movimentos de perseguição caracterizam-se por condenável insânia. Não fosse o aprimoramento judiciário do mundo, não tivéssemos a sociologia inspirando tribunais e juízes na vanguarda do direito e talvez prosseguisse a matança religiosa decorrente dos processos inquisitoriais. Basta que o estudante da verdade aviste o pequenino detalhe do mapa da vida eterna, para que milhares de sacerdotes e autoridades supostas infalíveis se convertam nos instrumentos de maldição. É preciso muita coragem moral para não sucumbir aos golpes da guerra sistemática, movida na sombra. Para não nos referirmos fastidiosamente aos mártires inumerosos da fé que tombaram nas perseguições de todas as épocas, recordamos nós, tão só, de Giordano Bruno, o eminente filósofo italiano que convivera com o pensamento de Pitágoras e Plotino desde a meninice, assombrando os clérigos do convento de dominicanos a que se recolhera na preparação do seu ministério de renovação religiosa, desprezou as resoluções dos concílios, cristalizadas em dogmas alvitantes, para ensinar o caminho da nova era. Através de salões e universidades, tribunas e praças públicas, afirma Bruno que o universo é ilimitado, que a Terra não é o centro da vida, mas humilde dependência no concerto glorioso dos mundos, que rolam inumeráveis no plano universal. Esclarece que o Sol não é um corpo errante entre as nuvens, com a simples função de aclarar a superfície planetária, e sim a gigantesca sede de globos diversos que lhes recebem o poderoso influxo renovador. Explica que a vida é infinita e se escarna através de infinitas formas em todos os lugares. Exalta a grandeza da existência, posta ao serviço do bem e da verdade, glorificando em tudo a universalidade divina.
Mas os sacerdotes da convenção estabelecida não toleram o herói, e no dia 17 de fevereiro de 1600, seu corpo foi reduzido a cinzas em Roma, numa fogueira acesa pelo sectarismo intransigente. Assegura um dos seus historiadores que as chamas que lhe destruíram o corpo foram os primeiros sinais da aurora dos tempos modernos. Não nos referimos, porém, a isso como quem pretende encetar novos movimentos de discussão. Para dificultar o acesso das almas à fonte da revelação divina, bastam as polêmicas insidiosas dos homens, despreocupados da responsabilidade que assumem pelo que dizem. Apenas reafirmamos, do plano espiritual, a nossa plataforma de serviço na luta contra a morte. Nos mais remotos recantos do globo surgem raios divinos da luz imortal, dentro da espessa noite da ignorância, destruindo as antigas muralhas de incompreensão que sitiam a inteligência das criaturas. O sacerdócio organizado, porém, não nos tolera as manifestações tendentes a efetuar a renovação religiosa do mundo. E porque não nos pode subtrair agora a liberdade que respiramos noutras dimensões, institui a represália fria e silenciosa contra os nossos companheiros mais corajosos, que ainda envergam a túnica de carne nas atividades terrenas. O santo ofício desapareceu, mas ficaram a ironia e o ridículo, a animosidade gratuita e a guerra sem declaração. Apesar de tudo, porém, continuaremos em nossa obra de liberação da mente humana. Nossos adversários do sectarismo religioso recordam o nome do Cristo, amparando-se nele para sustentar as posições políticas e sociais que retêm a pretexto de manter o prestígio da religião. Suscitam escândalos, reclamam repressões, mobilizam contra nós os órgãos do poder temporal. Como, porém, instituir a oposição ao realismo da vida eterna, se a verdade é o terreno legal do universo? Em nome de Jesus, recorrem à injúria e à condenação, mas se esquecem de que o Mestre, além das lições da manjedoura, do templo do Tabor, do Getsame e do Golgotá, deixou-nos também o ensinamento do túmulo vazio. Que eles, os sacerdotes cristalizados nas afirmações dogmáticas, prossiguem seu ministério de condutores, colherão sempre o bem, toda vez que atenderem ao serviço da iluminação coletiva, em obediência aos deveres que lhes competem. Quanto a nós, os desencarnados, continuaremos a campanha do túmulo vazio. Que eles procurem, de fato, honrar a vida, porque nós, desprezando todos os obstáculos, venceremos na gigantesca luta contra a morte.